tá bom. E como isso... isso faz 11 anos, sua carreira já tinha sido toda... Estava traçada, né? Há 11 anos. Sim. Mas isso, sei lá, você ficou assim, um pouco decepcionado de não estar nessa área de pesquisa e estar em outra? Não, eu não fiquei... Está cuidando de buraco negro? Eu não fiquei decepcionado, porque as pesquisas são, de uma certa maneira, na época, eram muito limitadas pela instrumentação disponível, né? E nós tínhamos uma instrumentação no Brasil que nos permitia fazer estudo, por exemplo, de variabilidade de estrelas. O que é variabilidade de estrela, professor? É a maneira como é que as estrelas variam, e elas podem variar de diferentes maneiras, né? Mas muitos de nós no Brasil estudamos as estrelas binárias, que são aqueles sistemas que têm duas estrelas, uma girando em torno da outra. Então o nosso equipamento era e ainda é muito apropriado para isso, né? Então o astrofísico no seu trabalho encontra um limite que é dado pela instrumentação. O instrumento é muito importante. E esse é um dado fundamental. Esse é um dado fundamental, porque a informação que se obtém sobre o universo e para confirmar teorias ou desmentir teorias vem da observação de objetos, vem da análise da luz que é observada pelos telescópios. Se você tem equipamentos altamente competitivos, você pode fazer pesquisa de ponta. Eu digo, toda a comunidade astronômica de um certo país, porque normalmente esses equipamentos são nacionais, né? E daí o empenho que nós tivemos durante muitas décadas de fazer com que a astronomia brasileira tivesse não apenas um acesso de favor a esses equipamentos, mas que o país fosse proprietário de equipamentos, de telescópios, que são realmente competitivos. Então, no caso, o SOAR. O SOAR e o telescópio Gemini também, né? Que é um telescópio maior do que o SOAR, mas no qual nós temos uma fração muito pequena de tempo. Mas esses equipamentos permitem que hoje a gente faça a pesquisa de ponta. E na época nós não tínhamos acesso a esses equipamentos. Eu acompanhei por acaso, porque tinham amigos que estavam fazendo essa pesquisa, que participaram dessa pesquisa, eu acompanhei o desenvolvimento o detalhe de como é que essa energia escura foi descoberta. E nós não tínhamos condições realmente de participar, porque eram necessários grande quantidade de tempo no telescópio Hubble e nos maiores telescópios do mundo. Quer dizer que precisou do Hubble ter existido para fazer essa conta. Do que precisou? Precisou de 3 tipos de telescópios. Precisou do telescópio Blanco de Sertololo, que fazia grandes levantamentos de grande campo durante muito tempo. Isso exigiu muito tempo desse telescópio. Olha, muito pedaço do céu. Muito pedaço do céu, durante muito tempo. Né? Exigiu o Hubble para conseguir fazer certas medidas que necessitavam de grande acuidade visual. E que só o Hubble... O Hubble é um telescópio que está fora da Terra. Que está fora da Terra. E então ele enxerga melhor. E o telescópio Keck, que é um telescópio de espelho muito grande, um telescópio de 10 metros, para fazer a espectroscopia, quer dizer, para destrinchar a luz, né? Decompor a luz no arco-íris e estudar o detalhe, em particular a distância com que certos objetos se encontravam. Então, essa combinação desses 3 grandes equipamentos foi usada intensivamente para chegar a essa conclusão. E esses 3 equipamentos são americanos, e é por isso que os dois grupos que chegaram à mesma conclusão no mesmo ano de 1998, são 2 grupos americanos, não por acaso. Não por acaso. Então, mas isso quer dizer que no Brasil não foi possível, durante esse período, fazer uma astrofísica de qualidade? Não me parece isso. O senhor, por exemplo, é um pioneiro na área de buraco negro, pelo que você disse no começo. Seu mestrado tratou de buraco negro no início do estudo sobre buraco negro, não é isso? Nós, no Brasil, fazemos pesquisas de qualidade na área da astronomia, não é? E isso por uma série de razões. Muitos dos nossos pesquisadores conseguiam, por um esforço muito grande, obter tempo em outros telescópios, por exemplo, no Chile. Né? Mas o dado fundamental, me parece, para o desenvolvimento da astronomia brasileira e para o sucesso da comunidade como um todo, foi o estabelecimento de uma estratégia coletiva
de instituir um laboratório nacional de astrofísica no qual convergissem todos os interesses e no qual se pudesse fazer investimentos de maior envergadura. Esse Laboratório Nacional de Astrofísica que o senhor dirigiu? Eu dirigi e, a partir desse laboratório, foi possível, por exemplo, o envolvimento do Brasil nos telescópios Gemini e no telescópio SOAR, que são, agora sim, equipamentos de ponta, estão entre os melhores equipamentos existentes no mundo. Tá bom. Então, agora vamos voltar no buraco negro. O senhor falou que uma das coisas que o senhor disse quando começou a contar do seu mestrado e do assunto buraco negro é que a realidade do buraco negro está estabelecida. Houve um momento, então, em que a realidade dos buracos negros não estava estabelecida, professor? Sim. Alguns pesquisadores... O que é um buraco negro, antes de mais nada? O buraco negro é uma singularidade no espaço-tempo. Vamos explicar isso um pouco melhor. Vamos explicar isso um pouco melhor. A matéria, como o Sol, a Terra, ela tem uma densidade da ordem de 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade aproximadamente da água, né? Tá. Mas em situações de astrofísica, a matéria pode ser muito mais densa, né? Uma anã branca, por exemplo, que é o fim do estágio da evolução de uma estrela. De uma estrela, no caso o Sol, vai se tornar uma anã branca. A densidade média é 1 milhão de vezes maior, que ainda é uma densidade pequena quando comparado à densidade de uma estrela de nêutrons, que é de 1 trilhão ou de 10 trilhões de vezes a densidade da água, né? E quando a matéria assume uma densidade um pouco maior do que a densidade da estrela de nêutrons, então cria-se uma singularidade em torno dessa matéria. Uma singularidade... Se é muita matéria, supostamente vai atrair muito. Altamente concentrada, cria uma superfície que é chamada de superfície de Schwarzschild, no qual a gravidade é infinita. Tá bom. E é por isso que nada consegue escapar dessa matéria, nem a luz, porque com gravidade infinita, um observador externo vai observar nada, e por isso que é chamado de buraco negro. Mas se observa nada, como é que se pode estabelecer a realidade do buraco negro? Nós não observamos nada, mas o buraco negro tem gravidade. Infinita? Não. A gravidade, ele atua a uma certa distância sobre os objetos. E essa gravidade pode ser medida. E a partir daí é que se pode fazer modelos sobre esses objetos. E a comparação desses modelos com a realidade observada permite que se possa testar modelos, fazer previsões e testar as previsões. Da mesma maneira como se chegou à conclusão da existência de átomos, de elétrons e de nêutrons. Coisas que não eram vistas, mas causavam... Tem efeitos à sua volta. Tem efeitos que são mensuráveis em laboratório. Tem uma teoria que consegue explicar de uma forma razoavelmente coerente as observações. Com o buraco negro ocorre a mesma coisa. A gente não enxerga o buraco negro propriamente dito. O que a gente enxerga é o efeito dele na vizinhança. E que efeito é esse? É um efeito gravitacional, então? Existe, são dois tipos de efeito, basicamente. Um é a medida da gravidade. Por exemplo, se você tem duas estrelas, uma girando em torno da outra, você pode medir a massa das duas estrelas. E se uma das duas estrelas é um buraco negro, você pode determinar a massa dele. E sabe-se que se for um objeto extremamente compacto, com mais do que 3 vezes a massa do Sol, a única configuração que a física permite é a configuração do buraco negro. Então, um dos efeitos é medir a massa do objeto. Um outro é que ele atrai o gás da sua vizinhança e esse gás espirala para dentro. Na medida em que o gás espirala para dentro, ele vai transformando energia gravitacional em energia de rotação cinética. Essa energia é energia térmica. Esse disco é muito aquecido, né? Chega a 1 bilhão de graus e isso emite radiação que escapa. Essa radiação a gente observa. Que é possível ver. Isso. Então, quando você diz, a gente não enxerga o buraco negro, mas enxerga o buraco negro, no fundo está dizendo isso. Que a gente enxerga o disco de matéria em torno dele. Isso. E o calor que é emitido ali, não é isso? Exatamente. Através da radiação. Nesse caso, é uma emissão de raio-x, porque a temperatura é extremamente alta. Então, explica essa foto para mim. Se é que é uma foto. Isso não é uma foto. É uma foto. É uma imagem. É uma foto. É uma foto? É uma foto de uma galáxia que eu fiz recentemente. O que é isso aqui?
Esse exatamente é a posição do buraco negro no núcleo no centro de uma galáxia. Essa é uma galáxia próxima, relativamente vizinha de nós, chamada NGC 4736. Cada galáxia tem nome, alguns assim? têm apelidos, né? E essa galáxia era tida como um exemplo de uma galáxia onde não tinha buraco negro, onde não tem buraco negro. Então, peraí, os buracos negros estão sempre no centro de galáxias? Existem dois tipos de buracos negros. Tá. Os buracos negros estelares, e que a gente detecta quando estão acompanhados de uma companheira estelar. Tá. Em geral, esses buracos negros têm uma massa que varia de 3 a 15 vezes a massa do Sol. Tá bom. E existe uma outra categoria de buracos negros, que são os chamados buracos negros supermassivos, e que estão no centro das galáxias. Eles são chamados de supermassivos porque a massa deles varia tipicamente entre 1 milhão de vezes a massa do Sol e 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Tá, então, aqui nessa imagem é esse tipo, é um buraco negro massivo. Supermassivo. Supermassivo. E suspeitava-se que nessa galáxia, todo mundo dizia, todos os especialistas, que não tinha um buraco negro nessa galáxia. Então, eu desenvolvi uma nova técnica, uma nova metodologia de análise desse tipo de dados, e mostrei que tem um buraco negro. E aí apareceu uma coisa bastante surpreendente: esse buraco negro não está no centro da galáxia. Porque a previsão é que ele tivesse, em geral é esperado... É óbvio. Não, que o buraco negro deve estar no óbvio. centro das galáxias. Por que é óbvio? Porque ninguém se faz essa pergunta, porque é tão óbvio, né? Entendi. Como que as galáxias... Exato, é a mesma coisa. E as galáxias estão... o universo está desacelerando, é a mesma coisa. Na verdade, não existia, até muito recentemente, precisão de medida suficiente para determinar se o buraco negro está ou não está no centro de uma galáxia, porque isso requer uma precisão muito grande. Né? Então, essa precisão hoje, com esses novos telescópios, se pode permitir fazer esse estudo, se está ou não está. E descobrimos que esse buraco negro, não estávamos nos fazendo essa pergunta, nós estávamos nos fazendo a pergunta se tem buraco negro nessa galáxia. Aí nós confirmamos sim, tem, e por acaso ele está fora do centro. Por acaso, bom, isso é uma descoberta surpreendente, ou não? Para mim surpreendeu, né? Para mim surpreendeu porque, de novo, vem essa coisa de que a gente imaginava o que era uma coisa meio óbvia e que ninguém se fazia essa pergunta porque não havia realmente forma de se medir isso com precisão, né? E hoje nós desenvolvemos uma forma de medir isso com muita precisão e descobrimos, então, e já descobrimos outros também. Esse foi apenas o primeiro, mas descobrimos outros que estão, inclusive, mais deslocados do que esse, do centro da galáxia. Mais fora do centro. Mais fora do centro. Tá. Como é que é se fazer pesquisa em astrofísica hoje? O que é? O senhor por exemplo, telescópio SOAR. O telescópio é usado para olhar propriamente dito o céu ou para fazer outra coisa? O telescópio não tem mais lugar para botar o olho. Exato. Né? Essa pesquisa da qual nós acabamos de falar, desse buraco negro fora do centro da galáxia, essas medidas eu obtive com o Gemini, com o telescópio Gemini, do qual o Brasil é sócio. Que fica onde? São dois, chama-se Gemini porque são dois. Um fica no Havaí, no hemisfério norte, e o outro fica no hemisfério sul, no deserto do Atacama, no sul do deserto do Atacama, no Chile. Isso. E esse telescópio, então, a gente faz um projeto de pesquisa, submete uma comissão de especialistas, né? Isso tudo é gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, e essa comissão de especialistas, então, faz uma avaliação, e os mais bem avaliados recebem o tempo. O pouco tempo do qual o Brasil... Geralmente esse método aí dá dinheiro, resulta em dinheiro para o projeto de pesquisa. Nesse caso aí não é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, claro. É dinheiro, é uma outra forma de distribuir dinheiro. É uma outra forma de... Na forma de possibilidade de usar o aparelho. Que custa muito caro. Claro. Não é? Muito caro quanto? Olha... Sei lá, uma ordem de grandeza. Uma noite de observação no telescópio Gemini deve custar da ordem de $50 mil. Então é uma coisa que realmente precisa ser, é dinheiro mesmo. É dinheiro. Tá bom. Né? Então ele precisa ser muito bem avaliado, porque alguns recebem tempo e muitos não recebem. E se não recebe tempo?
não faz nada, digamos paciência. assim. Paciência. Então, para ser astrofísico, precisa de paciência. Claro. Naturalmente pode reclamar, mas não adianta muito. E é por isso que é muito importante que a avaliação seja feita com critérios, seguindo padrões internacionais. E isso é feito no Brasil. Né? Então, às vezes a gente obtém tempo e às vezes não. Nesse caso, eu obtive tempo. E no caso do Gemini, você não vai nem lá observar. O Gemini é um telescópio extremamente sofisticado. Né? Para você ter uma ideia, um telescópio Gemini, só para operar o telescópio, tem 500 computadores. Nossa. Só para operar o telescópio. Quantidade de dados. Isso significa que a quantidade de dados que o telescópio fornece é imensa, muito grande. É muito grande. Essa medida, por exemplo, que você mostrou aí, isso vem de uma observação que durou 20 minutos. Nesses 20 minutos, foram extraídos 30 milhões de medidas. Nossa, entendi. 30 milhões de medidas, né? E isso é algo que a gente não consegue mais tratar com os métodos clássicos. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos uma nova forma de analisar grandes quantidades de dados, e a essa forma nós chamamos de tomografia PCA, que é um termo técnico. Né? E com essa tomografia PCA é que nós conseguimos detectar esse buraco negro e conseguimos mostrar que ele está fora da galáxia, do centro da galáxia. Então, e aqui o que está sendo mostrado aqui, vamos dizer, é a radiação emitida, quer dizer, aqui esse gás que o senhor falou antes, é o lugar onde ele está espiralando, é o ponto ali que ele está entrando dentro do buraco negro, é isso, professor? Isso. E, portanto, é o lugar de maior calor, de maior emissão de radiação. Exato. É isso que a gente está vendo aqui, esse ponto mais claro, é isso? Exatamente. E o que tem dentro do buraco negro? Olha, o que tem dentro do buraco negro é uma especulação que os físicos se fazem, né? Não os astrofísicos. Os astrofísicos talvez sim. Eu sou um astrofísico relativamente conservador. Sim. Eu só me preocupo com aquilo que eu posso observar. Aquilo que é inobservável, deixa para lá. Não dá para você testar, não é? Sim. Então você tem uma teoria, mas essa teoria não é testável. Então eu não me preocupo muito com isso. Eu sou um sujeito pragmático. Sim. Deixa isso para os especuladores. Os especuladores. E os especuladores dizem que toda a matéria do buraco negro se concentra numa singularidade exatamente no seu centro. Num ponto. Onde a densidade seria infinita. É isso que diz a teoria da relatividade geral. Né? Mas isso não é observável. Então, não dá para confirmar isso. Professor, o senhor falou aí na teoria da relatividade geral e trouxe Einstein aqui, portanto, à conversa, não é isso? Einstein é uma das coisas que muito faladas a respeito de Einstein é o fato de ele ser um crente em Deus. O senhor, ao olhar o universo, encontrou Deus? Não, e nem podia ter encontrado. E me parece que essa ideia de que Deus está situado em algum lugar no universo é uma forma equivocada de conceituar a fé e a religião. Né? A ciência e a religião, ao longo de décadas, sempre viveram as turras. Né? E quando você olha... Mas muito pertinho também, né? Sim, mas quando você olha para o passado, você sempre vê que os conflitos, na verdade, eram equívocos. Não é? Então, Galileu dizia que a Terra... Aliás, foi Copérnico que disse isso, Galileu apenas acreditou e confirmou, né, há exatamente 400 anos atrás, e que a Terra não é o centro do universo. E isso foi uma coisa muito traumática na história da humanidade, porque nós sempre acreditamos, ou acreditávamos até então, que nós éramos o centro do universo. Né? E tirar a humanidade do centro do universo foi uma coisa muito traumática. Então, mas agora, além de nos tirar, vamos dizer, o que você está dizendo é que além da gente não estar mais no centro do universo, que no caso era o sistema planetário, agora a gente é uma coisa muito infinitamente pequena frente a grandezas que são infinitas. O senhor se sente apequenado perante o universo? Olha, nós não somos infinitamente pequenos, não é? A gente pode medir a nossa proporção com relação ao universo. Tá né? bom. Nós estamos vivendo no sistema solar
E dentro de cada galáxia média, como a nossa, existem 100 bilhões de sistemas solares. 100 bilhões. E nós podemos observar, com as técnicas atuais, 100 bilhões de galáxias. Então nós temos... 100 bilhões de vezes 100 bilhões de sistemas. De estrelas. Exato. Então é um número realmente gigantesco. Mas eu não me sinto apequenado. Eu acho fantástico que a ciência possa entender isso. Ao contrário, né? Talvez você se sinta engrandecido. Que nós chegamos ao ponto de ter uma visão de universo baseado na racionalidade. Porque todas as culturas tiveram uma visão de universo. Os antropólogos dizem que não houve nenhuma cultura que tivesse sido estudada que não tivesse tido, pelo menos, um mito de origem, que procurasse explicar tudo que existe. A ciência agora tem uma explicação que mostra a origem do universo e toda a sua evolução. E a ciência, essa versão da ciência ela é diferente das outras visões, porque ela pode ser comprovada, ela pode ser experimentada. 2 pesquisadores distintos que forem usar equipamentos semelhantes vão chegar à mesma conclusão. Tá certo? Então, essa é a beleza da proposta da ciência. Né? E o fato de conseguirmos entender o universo de uma maneira racional e, surpreendentemente, com as leis que foram desenvolvidas nos nossos pequenos laboratórios aqui... Nesse lugar que é que é um lugar perdido. Essa grandeza acho que não tem palavra na língua portuguesa. 1 bilionésimo de 1 bilionésimo. Eu não sei qual seria a palavra disso, né? Mas é fabuloso que nós possamos ter uma visão racional dessa entidade chamada universo. Então, a astrofísica não decepcionou você ao longo desses muitos anos de trabalho? Absolutamente não. Eu decidi fazer astrofísica quando eu estava fazendo graduação em física. E a razão de por que resolvi fazer astrofísica é que eu achava que o maior laboratório do mundo era o universo. Então, usar o universo como laboratório é um desafio muito interessante, é uma ideia muito interessante, né? E aí resolvi, por conta desse grande laboratório, resolvi ser astrofísica e, de fato, não me decepcionei, porque revelou-se, nesses mais de 3 décadas, né, um laboratório fascinante e cheio de surpresas, e as surpresas não param de chegar, né? Então, é um grande laboratório, de fato. Muito obrigado pela entrevista, professor. O programa Cientistas do Brasil faz um intervalo rápido. No próximo bloco, João Steiner conversa sobre as mais recentes pesquisas de astrofísica e cosmologia com os astrofísicos Augusto Daminelli, da USP, e Thaisa Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até já. Cientistas do Brasil está de volta. Nosso convidado de hoje é o astrofísico João Steiner, que projetou e coordenou a construção do Observatório Astronômico SOAR, nos Andes chilenos. E neste bloco, Steiner conversa da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema agora são as mais recentes pesquisas dos cientistas que se propõem a entender o universo. Eu queria falar sobre os instrumentos de pesquisa. Eles evoluíram muito nas últimas décadas. Que outros instrumentos, além do telescópio, são usados para se pesquisar o universo? Thaisa. O telescópio óptico, que é o telescópio baseado no conceito inicial de Galileu, que a gente observa na luz visível, né? Ele, por si só, desenvolveu grandemente, né? Até a gente chegar a um telescópio espacial Hubble, a gente chegar a um SOAR, a gente chegar a um Gemini. E a gente, então, muito importante, além das lentes ou os espelhos hoje em dia, são também os instrumentos, né? Então, os instrumentos têm sido fundamentais para a gente enxergar diferentes aspectos do objeto astronômico a ser estudado, né? Então, eu diria assim que
além do telescópio óptico, a gente tem radiotelescópios, a gente tem satélites de raio-x, a gente tem satélites de raio gama, a gente tem satélite no infravermelho, novos projetos. A parte da observação é feita com fora da atmosfera. Porque ali a gente tem a atmosfera atrapalha a qualidade da imagem, né? Ela deteriora a qualidade da imagem, então a gente tem uma melhor definição olhando fora da atmosfera, né? E além do que, por exemplo, raio-x ou ultravioleta, por exemplo, não passa pela atmosfera. Então, uma coisa que enquanto o professor Stein estava falando no primeiro bloco, eu notei, e a gente não acabou não podendo tratar, é que o assunto é a luz, né? É a luz, a radiação eletromagnética. Exato, então, e a luz não é só, evidentemente, embora não é só o que é evidente. Então, quando passa do telescópio óptico para esses outros detetores que você está falando, ainda assim o que está sendo detectado é a luz, não é isso? É sempre a luz, né? São sempre os fótons da radiação eletromagnética que pode ir de rádio, que são as ondas mais longas, até o raio gama, que é a onda mais curta. Né? Então toda essa faixa, nós dividimos em faixas por causa das técnicas de observação. Então raios gama, raio-x, ultravioleta, óptico, infravermelho, micro-ondas e micromilimétricos e rádio. Tudo isso é onda eletromagnética, luz. Que tem toda a mesma natureza. E, historicamente, praticamente toda a informação que nós obtivemos do universo veio através dessas ondas eletromagnéticas. Né? Só muito recentemente que se obteve algumas informações que não vieram através de ondas eletromagnéticas. Diretas? Diretas. Por exemplo, tem dois exemplos. Neutrinos, nós temos condições de observar neutrinos que vêm do Sol, e, portanto, tem uma importância astrofísica grande, e também foi detectado o neutrino da supernova de 1987A. Também pelo pulso de neutrinos. Quer dizer, o neutrino chega aqui, é isso Chegou que aqui, quer dizer? exatamente. O neutrino é uma partícula do núcleo que é emitido durante a explosão de uma supernova, emitido em grande quantidade. Né? E aí, isso é uma observação direta, o senhor está dizendo? Da supernova. Que chega aqui. Exatamente. Chega da... Foi observada a explosão da supernova através do neutrino. E como é que se observa isso? Como é que se detecta esse neutrino? Esses neutrinos têm uma detecção muito complicada, porque eles são detectados em grandes detectores subterrâneos, tem que ser subterrâneos, né? O primeiro deles foi uma mina de sal muito grande, mina de sal abandonada, e através da interação com alguns núcleos que produzem reações nucleares muito específicas e muito raras. E é por isso que é muito difícil fazer, muito caro fazer esse tipo de detecção. Mas existe um outro evento que também é não eletromagnético, que foi a recente descoberta do Observatório Pierre Roget, que é um observatório internacional que existe na Argentina e que detecta partículas altamente energéticas. Esse observatório Pierre Roget, se eu me lembro, ele captura raios cósmicos são partículas em aceleradas de água, não é isso? Exato, E é uma detecção não eletromagnética. Também concreta, digamos, é direta. Mas, então, vamos dizer assim, houve 3 pesquisas, basicamente, até hoje, que são não eletromagnéticas. São raras, né? Todo o resto do conhecimento que a gente tem do universo vem através de mensageiros eletromagnéticos. E essas informações de um mesmo ponto do universo são misturadas e formam uma imagem só? Você consegue ter uma imagem mais acurada daquele pedaço do universo? Essa é uma questão muito interessante, porque quando você observa um determinado fenômeno, um determinado objeto, através da luz que ele emite, a luz visível, você forma um certo quadro. Quando você olha através do raio-x, a ideia que se faz é bastante diferente. Não é? Então, a montagem dos diferentes quadros permite você montar um quebra-cabeça que vai te dar uma ideia muito mais precisa da natureza do objeto. Então, olhar o mesmo objeto por diferentes faixas do espectro eletromagnético é uma metodologia muito rica em astrofísica. Mas, por exemplo, você faz atualmente arqueologia com a imagem. Quer dizer, você tem lá uma imagem, tem lá luz, que você não só os teus dados, como você compõe com raio-x, aí você faz uma arqueologia. Quer dizer, o arqueólogo, quando ele vai lá escavar,
ele pega, olha uma coisa e fala, bom, isso é pedra. Pega uma outra coisa e fala, ah, não, isso daqui é uma coisa muito recente, aquilo é uma coisa... Ele vai desmisturando essas coisas e lendo o tempo. Quer dizer, você nas suas imagens, você lê o tempo da luz, a idade do que está lá, como é que você faz? Eu recentemente, retomei um tema de pesquisa, que são esses núcleos ativos de galáxias, né? Que é o tema em que a Thaisa tem pesquisado muito e se sobressaído muito internacionalmente, né? Eu tinha trabalhado nesse assunto e recentemente, agora com esses novos telescópios, nós temos uma oportunidade ímpar de voltar a fazer, pelo menos, de voltar a fazer essa pesquisa, né? Então, eu comecei a estudar, a ideia era estudar o ambiente dos buracos negros supermassivos. Quer dizer, como é que é o ambiente deles? Como é que eles se relacionam com o ambiente? Que é uma das metodologias que a Thaisa tem perseguido, né? E aí nós começamos a analisar as estrelas em volta e conseguimos fazer o que eu chamo de arqueologia, que é contar a história de formação das estrelas e a história química dessas estrelas. E a gente consegue fazer um quadro extremamente detalhado de como que ocorreu toda a história da galáxia em torno desse buraco negro. E essa história está associada com o buraco negro, né? A gente pode notar que as duas coisas estão, de alguma maneira, relacionadas. E essa leitura é pelas luzes, pela cor das coisas, pela radiação que as estrelas emitem? Pela radiação que as estrelas emitem, justamente. E pelo movimento delas também, que a gente consegue ver pelo efeito Doppler da luz. A gente consegue medir o movimento das estrelas e do gás, velocidade, então a gente consegue fazer um cenário também dinâmico do que está acontecendo ali no entorno do buraco negro. Então essa técnica que o João fala é utilizando medidas que a gente chama de espectroscopia de campo integral, que é uma coisa bastante nova, disponível no Gemini, né? E que ele está extraindo bastante coisa que até há pouco tempo a gente não pensava capaz de extrair. Eu uso uma técnica mais tradicional, que é medir pelo efeito Doppler esses movimentos. E o João está usando essa técnica de PCA, né? E daí a gente está trocando umas figurinhas aí para ver diferentes maneiras de olhar o mesmo objeto, né? Mas o ponto que eu queria falar também é a importância da gente ter investimento em ciência para fazer esse tipo de instrumento, porque esse tipo de instrumento está abrindo uma nova janela, novas possibilidades para a gente progredir nesse estudo dos buracos negros, né? Quer dizer, parecia que a gente já sabia tudo, mas a gente não está encontrando os buracos negros fora dos núcleos que a evolução do universo prediz. A evolução do universo prediz que as galáxias interagem e que os buracos negros também interagem quando duas galáxias se aproximam, e a gente deveria encontrar buracos negros em interação, né? E buracos negros muitas vezes fora do núcleo por ter sido empurrado. E essa técnica parece estar revelando isso aí. Então é um novo alento ali nessa pesquisa. Então espera só um pouquinho, só uma coisinha. O Steiner disse que você estuda núcleos ativos de galáxias. Você está falando, e você disse que você estuda as galáxias em movimento. Eu estudo o movimento do gás, porque para a gente estudar o campo gravitacional do buraco negro, então a gente usa alguma coisa em órbita dele. Então, por exemplo, o gás, a gente pode medir a velocidade dele e ver o que ele está fazendo. E como é que ele chega até lá, né? Então, eu procuro ver como é que o gás chega até o centro, né? Então, e isso é um núcleo ativo? O núcleo ativo é quando a gente vê manifestações, né, de emissão do gás do disco de acreção, e vê jatos emitidos, a emissão talvez de raios cósmicos que talvez estejam associados aos buracos negros supermassivos, detectados pelo OG, né? Então, isso tudo é observável através desses equipamentos que medem essa energia. Os equipamentos que medem a energia em diferentes comprimentos de onda, né? No arco-íris, que o João mencionou. O que eu acho interessante dessa técnica que o Steiner usa é que aquilo, por exemplo, não é uma fotografia. Quando você pega a imagem, você vê uma mancha. Então, é branco e preto? O que é? E mesmo que você ponha cores, é uma mancha. E os buracos negros não aparecem na imagem, tanto que, por exemplo, uma dessas galáxias era acreditado que, como ele diz, não tinha buraco negro. Isso. Aí, a técnica dele consiste em você não olhar e falar aonde que está o buraco negro aqui, mas de olhar e obter toda a informação que está ali. É a mesma coisa que seria o seguinte, imagina a Mona Lisa, que todo mundo conhece. Fala, aonde o Leonardo da Vinci usou amarelo nessa fotografia? Você olha e fala, não sei.
Na técnica dele, ele desmistura todas as cores, fala, ó, amarelo, o mapa é aqui, né? Então ele desmistura, e quando você desmistura, aparecem coisas que estavam escondidas. Esse buraco negro, você olha na imagem, não aparece, isso daí não está. Esse não é uma fotografia. Esse é, depois que ele subtrai e retira toda aquela luz a majoritária, lá no fundo sobra uma coisa isso invisível. Aqui, esta é uma... Eu diria que é uma fotografia, mas é uma fotografia com filtragens matemáticas extremamente sofisticadas. Mas não deixa de ser um registro de fotos, né? Nesse sentido, uma fotografia. É um registro do real. É um registro do real feito em fotos, porém, não é o que você vê no telescópio. Ele é essa fotografia obtida com filtragens numéricas, matemáticas, muito sofisticadas. E essa sofisticação... É esse filtro que o Daniel falou. Joga fora tudo que é óbvio. Tudo que é evidente, vamos dizer. E aí lá atrás está escondidinho. Quer dizer, você imagina que o número de buracos negros nas galáxias que são tidos como não tendo, você espera encontrar muitos. Você vai fazer isso? Você vai ficar procurando buraco negro onde não existe? Você vai montar uma fábrica de detecção de buraco negro? Olha, a ideia que se tem atualmente é que praticamente todas as galáxias de massa grande, existem galáxias de massas variadas, massas grandes, massas médias, massas pequenas. Todas as galáxias de massa grande têm um buraco negro supermassivo no seu centro, né? Provavelmente as galáxias de massa média também, provavelmente. As de massa pequena aí são mais raros, né? Mas nós estamos sim tentando apontar, fazer essa técnica para um número grande de objetos e extrair essa informação. Mas como o Augusto disse, essa técnica ela inverte um pouco a metodologia científica. A metodologia científica tradicional é o seguinte: o cientista faz uma pergunta e vai olhar os dados, ou produzir os dados, olhar os dados para obter uma resposta, né? Com essa técnica, eu tenho dados, eu aplico a tomografia e a tomografia me dá a resposta. Sem você fazer nenhuma pergunta. Sem eu fazer uma pergunta. Aí o problema vira saber fazer a pergunta correta. Para os dados que você tem. Aqui o que você está dizendo é que, como você disse, você não estava procurando o lugar do buraco negro aqui. Não. Você estava procurando o buraco negro. Se tinha ou não tinha. E várias outras coisas que começam a aparecer, porque ela realmente decompõe, né, o conjunto inteiro de dados. E a importância disso é o seguinte: quando você tem uma observação que tem 30 milhões de medidas, o seu olho, o seu cérebro tornam-se inúteis para extrair toda a informação. Normalmente o que se faz é extrair uma parte da informação que você quer e joga fora 95% dos dados. Mas é muito importante a gente não jogar fora esses dados que custaram tanto esforço, né? Aproveitar tudo que está lá dentro. Já que a gente está falando disso, que vocês explicassem um pouco. Essa imagem aqui é assim ou é assim? Olha, isso é o mapa do universo de rádio. O que é isso aqui, gente? Isso é o mapa em micro-ondas, né? Como é o mapa em micro-ondas, professor Steiner? Esse é o mapa mundi, né? O mapa mundi do céu, certo? O céu que a gente pode ver, né? O céu que a gente pode ver. E é feito em radiação eletromagnética, só o que de micro-ondas. Só de micro-ondas. Isso, que é aquela onda eletromagnética antes da luz, vamos dizer. Uma coisa interessante que às vezes eu falo para os meus alunos o seguinte: se o olho humano fosse sensível a micro-ondas, é isso aí que a gente veria no céu, né? Assim, a gente veria, o céu seria brilhante, né? E não seria escuro. Ainda bem que o olho não é acessível a micro-ondas, senão ele seria cegado pelo forno de micro-ondas. Isso seria terrível. Nós não poderíamos usar. Mas o nosso universo também é um forno de micro-ondas, ele próprio, porque a radiação de micro-ondas... Mas qual a diferença entre os pontos vermelhos, amarelos e azuis? Exatamente. Então, a teoria da inflação, do Big Bang inflacionário, nas etapas iniciais da formação do universo. Isto é, quando o universo tinha uma idade de 1 trilionésimo de segundo. Bem no comecinho, então. Ele cresceu de uma forma fantástica, inflacionou, né?
bem no começo. Ele explodiu, por isso que a gente fala Big Bang. E como consequência disso, pelo princípio de incerteza de Heisenberg, todas as incertezas de massa foram ampliadas por esse fator de inflação. E essa incerteza associada ao princípio de Heisenberg, multiplicado pelo fator de inflação, dá a massa de uma galáxia. Isso é muito complicado. Então, a origem das galáxias se associa ao princípio de incerteza de Heisenberg e ao período de inflação do universo. Né? E ele está, de uma certa maneira, registrado nessa figura. E por isso que essa figura é importante, porque ela comprovou essa teoria. Comprovou a teoria da inflação. De que houve esse momento, que nesse momento inicial, no seu princípio, o universo cresceu... de uma forma dramática. Isso. Né? Tá. E, de certa forma, isso aí é que determinou toda a origem do universo, né? A formação dos potenciais, das galáxias, como elas se agruparam, está tudo marcado. Isso é uma condição inicial do universo. Né? A partir disso então, gente, a gente consegue... Mas como isso aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos atrás, não é isso? Não é isso? Mas isto registra um momento há 14 bilhões de anos? Isso. É um momento bem definido, exatamente 380 mil anos. O universo era uma bolha de luz intransparente, que nem uma bolha, que nem uma nuvem quando você entra com um avião dentro de uma nuvem. É luminoso, mas você não enxerga nada. Sim. E aí logo depois ele virou que nem uma bola de vidro transparente. Então, até hoje, ele é transparente. Então, quando a gente olha, a gente vê o universo transparente hoje, até quando o universo tinha 380 mil anos. Então não é 14 bilhões de anos, estou errada. É 14 bilhões menos 380 mil, que é então, que é 14 bilhões. Tá bom, tá certo. Então, daí... 13 bilhões e um pouquinho. Tá bom. Então, a gente olhando para o fundo Então, isso aqui, a idade do universo era 380 mil anos. Aí, quando é o mais longe que a gente consegue enxergar. O mais longe, o mais atrás no tempo também. Olhando, aí a gente não consegue enxergar dali para trás, porque o universo não era transparente. Exato, porque ele era opaco, ele era assim. Né? E daí para trás tem uma censura cósmica que não deixa ver o ato do nascimento. Né? Então aí é digamos assim, o painel de luz que você não consegue olhar para trás dentro disso, mas olhando as manchas... Você pode ler coisas... É que nem você olha e você fala, aí tá as pintinhas do bebê, da pele do bebê. Se o bebê tem essas pintinhas aí, é porque lá atrás as moléculas eram assim, assim, assim. Então você infere o ato do nascimento a partir dessas manchas. Por isso que isto, vamos dizer, comprova a teoria da inflação. Isso. É possível fazer essa leitura. E o interessante não é que a teoria da inflação foi montada para explicar esse mapa. A teoria da inflação já existia. E ela previu que o mapa seria assim. Isso é muito importante. Certo? Isso dá uma grande sensação de poder em vocês. E essa leitura também ela foi feita... Não, mas dá uma credibilidade tremenda para a teoria. Né? Certo? Esse é o ponto. É quase a primeira descoberta foi ao acaso. Quando a época em que a humanidade fez previsão de eclipse, todo mundo pagou para ver a primeira vez. Né? Claro. E... Deu certo. Quer dizer, isso que dá uma confiança de que a racionalidade humana, ela pode descobrir coisas que vão acontecer. Né? Então, você imagina, 2.500 anos atrás, alguém fala, dia tal, hora tal, vai acontecer um eclipse. Fala, mas quem que te contou? Fala, não fala assim, foi Deus me contou. Fala, não, meus cálculos mostram. Então, quer dizer, isso dá uma confiança de que o nosso cérebro consegue... com esquemas abstratos, né, ter um contato com a realidade, que não é pura história. Porque tem muita gente que fala assim, nunca vai ser provado, porque você nunca vai lá no Big Bang. Né? Tem gente que fala, a teoria das estrelas, ninguém vai numa estrela. No século passado, Augusto Comte, meu xará, falava isso, a astronomia nunca vai ser igual à física, porque ninguém nunca vai no Sol, nas estrelas. Quer dizer, ninguém vai lá no Big Bang para comprovar. Não precisa. Exato. Não precisa. Você faz uma previsão,
Aí, décadas depois, alguém vai lá e mede. Tem um satélite de micro-ondas ou um telescópio de micro-ondas e faz tá lá. essa imagem aqui. Tá Nos detalhes. Tá bom. Agora eu queria falar desta outra imagem. Essa imagem aqui apareceu muito na televisão. E aí eu queria... Essa é uma imagem ótica, é isso? Ela é feita com o telescópio espacial Hubble. Tá. Então, mas isso quer dizer, o que é isso aqui? Essa daí tem um título até muito engraçado, né? A NASA põe lá, Pilares da Criação. Isso, exato. Pilares da evolução. Né? Aí tinha uma grande nuvem, né? Com partes mais densas, partes mais... nuvens mais densas, nuvens menos densas. Aí as estrelas que nasceram ali, elas evaporaram tudo que era leve, né? E deixaram essas regiões mais Mas o que mais é densas. isso aqui? Então, isso é um pedacinho pilares? De uma nuvem. Agora, se você pegar um dedinho desses pequenininhos, o sistema solar é do tamanho... vai ser difícil olhar aqui, porque o sistema solar aqui nessa é mais ou menos como uma pontinha, um dedinho desse daqui é maior do que o sistema solar. Sei. Quer dizer, isso daqui tem mais de 10 anos-luz, são mais de 100 trilhões de quilômetros, né? Então aqui é a parte mais densa da nuvem, onde estão nascendo mas o que estrelas. acontece nessa nuvem? O que é uma nuvem? O gás entre as estrelas, você tem muitas nuvens de gás, né, que sobrou do Big Bang. Sei. Né? E já misturada um pouco com o material que as estrelas jogaram, então as estrelas se formam desse gás. É um berçário de formação de estrelas. Esse daqui é na constelação da Águia. Sei. E é apenas 3 dedinhos aqui da mão da Águia, que é muito maior. Tá? Entendi. Então aqui é uma ninhada de estrelas que está nascendo, né, e eliminando aqui o gás mais rarefeito, e aí você tem as regiões que tem mais poeira, que você não vê. Mas cada pontinha dessa daqui tem um sistema solar nascendo. Agora, essa é uma visão de muito tempo atrás. É a visão... Ou não? Dessa luz... Sim, mas tudo que a no gente universo vê aconteceu. É assim. Quando você olha para o céu, é um sanduíche de tempos. O presente não existe, né? O presente é uma invenção nossa, boa para viver, mas... Só existe o passado. Mesmo você, eu estou vendo que você já era, né? Exato. Você também, Augusto. Então eu estou te vendo mais jovem do que você era. Eu posso me vingar. Agora, isso a gente não se dá conta aqui, né? Mas quando a gente olha para fora, a gente vê estrelas, por exemplo, Cruzeiro do Sul, tipicamente, você enxerga o que ele era 500 anos atrás. Essa aí, quantos anos-luz tem? Essa daqui deve estar uns 3 mil anos. 3 mil, então a gente está olhando há 3 mil anos atrás. Né? Mas, por exemplo, Cruzeiro do Sul, se tiver alguém lá olhando para cá, agora ele fala, olha, Cabral está saindo de Portugal, para onde ele vai? Né? Para eles a América nem foi descoberta, quer dizer, eles estão no nosso passado. Eu também, quando eu fui fazer a observação para o meu doutorado em 87, eu estava lá no observatório quando eu descobri a supernova 1987A. E daí também a gente descobriu? Não, o astrônomo descobriu no observatório do lado, mas eu tive que fazer observações. Porque era uma coisa bem importante, né? A supernova mais próxima a nós que explodiu recentemente. E daí a gente estava discutindo com os repórteres, tudo que vieram lá, né? Que na verdade aquela supernova, na verdade, explodiu há 170 mil anos antes, porque explodiu nas nuvens de Magalhães. Então é esse conceito, né? Quando a gente está olhando o universo, a gente sempre está olhando o passado. Então, agora eu queria falar desta fotografia aqui. Porque eu sei que os senhores, particularmente você, tem uma história com essa estrela aqui. Deixa eu primeiro explicar, depois o Augusto vai contar a história dela. Essa estrela chama-se Eta Carina. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E essa é a estrela de maior massa. E, portanto, é uma... ela é uma estrela. É uma espécie de Miss Galáxia. Né? Entendi. É muito importante, né? E se sabia que ela variava e não se entendia muito bem por quê. E algum tempo atrás... Variava de novo, quer dizer... Em brilho. Variava em brilho, né? E há cerca de 13 anos atrás foi descoberto que, na verdade, ela é uma estrela dupla.
São duas estrelas, uma girando em torno da outra, e isso revolucionou a pesquisa nesse trabalho, sobre esse trabalho, né? E é considerado uma das descobertas mais importantes da astronomia brasileira. Foi feito com equipamento brasileiro pelo Augusto Daminelli, né? Isso cerca de 13 anos atrás que foi feita essa descoberta. Então, Augusto, mas você tinha o Hubble à sua disposição? Porque essa foto foi feita pelo Hubble, né? Essa é do Hubble. Na verdade, eu comecei trabalhando eu nunca via ela assim. Para mim era uma manchinha no céu. E ainda mais aqui no Brasil, com o tempo sempre meio fechado, meio nublado. Eu trabalhava lá no Observatório Astrofísico Brasileiro, ali em Minas Gerais. E muitas vezes era a única estrela que eu conseguia observar, né? Então eu falei, eu vou observar bastante tempo, né? E essa estrela, ela vai me contar o que ela é, porque é uma estrela que tem, com essa, né, ela já tinha o seu charme, mas ela tinha vários maridos anteriores, né, que eram muito ciumentos. Quer dizer, quando eu detectei, vi que ela teve um apagão, eu publiquei, previ o próximo apagão. Bom, as pessoas, os ex-maridos dela, né? Porque aí eu me tornei. Pois é, isso que eu ia dizer. Aliás, é um marido muito ciumento. Não, eles eram ciumentos. Você também ficou. Porque eles falavam assim, olha, o que você pode ver nesse Jungle telescópio? Isso, exatamente. Que a gente não vê no Hubble. Eu falei, bom, olha, tem uns que olham para a roupagem da beldade. Eu olho para o coração. Né? Toda bela moça tem um coração simples que a gente pode entender. Quer dizer que quando você previu o próximo apagão, isso foi desacreditado internacionalmente? É isso que você está dizendo? Porque esse telescópio do Laboratório Nacional de Astrofísica, não é isso? É um telescópio que... pequeno, no hemisfério sul. Como é que o pensamento podia ser assim? Como é que ele está dizendo isso com aquele telescópio? É isso? E pessoas que trabalhavam há 30 anos com essa estrela, tinham feito sua carreira, sua fama. E eu aprendi com eles que era uma estrela importante. Achei que eu não ia ter muito cacife para chegar perto ali da beldade, né? Mas eu falei, olha, mas eu vou no coração, já que eu não posso ver toda essa maravilha ali em volta, porque a estrela você não vê, é uma manchinha ali dentro. Então eu comecei a olhar em faixas especiais, né? E aí, então, olhando com esse filtro especial, essa luz especial, eu descobri esse grande apagão. E o que é interessante é que aí nós começamos a olhar isso com detalhe. E nós tivemos, o Steiner e eu, como eu não sou marido ciumento, eu cheguei e mostrei para ele. Dividiu a esposa. Falei, Steiner, essa estrela, ao contrário do que se diz há 50 anos, que ela não tem hélio ionizado, ela emite, na hora do apagão, ela tem uma explosão de hélio ionizado. Como esse átomo não é muito familiar para mim, ele era especialista, então aqui não tem muito ciúme, que tal, né? Então aí ele descobriu que tem uma fonte energética de altíssima temperatura. Que faz o hélio ficar ionizado. Ionizado, então tem um plasma ali dentro, que até hoje a gente está labutando para achar. Ele é pequeno, uma região pequena, muito quente, e que a gente acha que é o santo graal aí do par de estrelas. Entre elas duas, né, no meio delas duas tem esse plasma de altíssima temperatura, que agora em janeiro nós verificamos que de novo teve a mesma grande erupção que teve antes. E aí agora então nós temos bastante dados. Quando o Steiner deixar um pouquinho esse buraco negro, que são coisas Mas a conclusão que eram duas, você concluiu que eram duas, você não observou que eram duas. Olha, é que nem um médico quando ele vai fazer o pré-natal. Ele põe aquele aparelhinho, escuta o coração da mãe, aí escuta um coraçãozinho acelerado, falou, né? Lógico, a barriga tem um neném aqui, eu estou detectando. Aí depois, de repente, ele passa e fala, outro. Aí ele fala, tem dois corações. Ele não precisa ver. Então, uma técnica indireta. Então, eu detectei que as altas energias apagavam, enquanto que as baixas energias, hidrogênio, ferro, não apagavam. Então, eu vi que tinha dois atores ali, né? Indiretamente, né? Então, você não precisa, como médico, não precisa nem enxergar que tem dois bebês. Então, uma técnica indireta que mostra que tem dois centros de energia. Então você que descobriu
que a estrela Eta Carina eram duas. Eram duas. Né? E isso faz quantos anos, Augusto? Bom, agora isso já... 13 anos. 13, mais ou menos 13 anos. Né? Quer dizer, o fato de que ninguém acreditava foi muito bom para mim, porque dá um contraste maior. Quando você prediz e todo mundo fala assim, eu pago para ver. Se acontecer, você vem aqui no meu país tomar um vinho. Nesse meio tempo, o melhor que você quiser, nesse meio tempo eles me convidavam para me massacrar. Sim. Mas pagava passagem, hotel. Né? E eu ia sendo massacrado em vários lugares do mundo e gostei. E quando é que ficou estabelecido, então, que eram duas? Para mim já faz. Não, você sim, mas eu estou falando. Quando que a comunidade internacional aceitou? Eu acho que mais ou menos há uns 2 anos atrás ninguém mais duvida. Então demorou todo esse tempo? Demorou porque os maridos ciumentos anteriores queriam que fosse uma só. Sim. E sempre tentavam achar uma outra forma de explicar as mesmas coisas, né? Mas o descrédito inicial era mais por causa, assim, de que era uma técnica nova, num telescópio pequeno. Agora, do telescópio ali na mesma região, o Steiner, por exemplo, trabalhava com um telescópio Zeiss, de 60 centímetros, mecânico, e ele trabalhava no começo com 1 pixel. Quer dizer, ele é um dos... Um pedacinho bem pequeno. Ele é um dos dinossauros da astronomia brasileira. Mas essa pré-história é 30 e poucos anos atrás. E nessa pré-história ele trabalhava com 1 pixel e um telescopinho que era desse tamanho. Hoje em dia, agora, quantos pixels você tem ali? 30 milhões. 30 milhões de pixels num telescópio que dá para tomar banho dentro de uma piscina. Não, a gente quer dizer, isso que é interessante, né? Vamos fazer agora, então, um rápido intervalo, mais um intervalo. Na volta, o astrofísico João Steiner vai responder as perguntas de estudantes, pesquisadores e professores que estão acompanhando o programa aqui conosco. Já, já.